Podemos começar, então? Hoje, nossa convidada, né, de honra é a doutora Genaíne Oliveira Paixão. Ela é médica, especialista em clínica médica, especialista em nefrologia e transplante renal pela Unicamp, formada em medicina pela UFMG, doutora em nefrologia, transplante renal pela USP, e é a coordenadora do serviço de nefrologia do HC UFMG. Vocês veem como é que nós estamos chique e prestigiados. Então, doutora Genaíne, eu quero agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? A gente sabe, depois de um dia árduo de trabalho, né, nessa complicação toda, a senhora ainda ter a disponibilidade de compartilhar o seu conhecimento com a gente. Então, quero agradecer demais em nome do Programa de Assistência Odontológica, né, a paciente de transplante da UFMG, que é sitiado, né, na Faculdade de Odontologia da UFMG. Então, aqui a nossa audiência são alunos, que são os voluntários que atuam trabalhando no programa, atendendo os pacientes, os professores que orientam os alunos e os bolsistas que nos apoiam no controle, na logística das atividades. Tá? Então, boa noite, fique à vontade para poder se apresentar, tá bom? Tá joia, gente. Muito boa noite, em primeiro lugar. Desculpa aí as complicações para conectar. Para mim é um prazer poder falar para um público assim que é distinto, né, de médico. O médico costuma conversar tanto, falar tanto de medicina com o médico, falar com uma turma que faz um trabalho tão importante para a gente. É um prazer e uma honra. Bom, então, a professora me convidou para conversar um pouquinho com vocês a respeito das alterações orais associadas à doença renal crônica como um todo, não só a questão dos pacientes transplantados renais. E hoje, né, uma feliz coincidência, hoje é o Dia Mundial do Rim, então vale aí um comentário e uma introdução para a gente falar um pouquinho dessa doença que a meu ver, né, mesmo sendo nefrologista, mesmo trabalhando com isso, ela é uma doença pouco divulgada, pouco falada e que a gente deveria se preocupar mais com ela. Pode passar? Bom, a doença renal crônica hoje é um problema de saúde pública mundial, né? Assim, dados de 2017, de uma colaboração mundial, que chama Global Burden of Disease, publicou um trabalho no Lancet, mostrando que 9,1% da população do mundo tem algum grau de disfunção renal. Isso a gente está falando de 697 milhões de pessoas, tá? Dessas, 2,5 milhões de pessoas estão em terapia renal substitutiva, seja diálise peritoneal ou hemodiálise, e a projeção é que para 2030 esse número mais que dobre, chega a 5,4 milhões de pessoas. Se a gente for comparar, por exemplo, com doenças que são tão prevalentes quanto, nessa mesma colaboração, nesse mesmo estudo, né, que a Lancet publicou em 2017, o que a gente vê é que doenças como a doença cardiovascular em geral, de 97 a 2017, a gente conseguiu, com todas as medidas, os novos medicamentos, todas as medidas adotadas, reduzir a mortalidade em 30%. Isso é uma redução muito considerável, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente conseguiu diminuir em 15%. Câncer, a gente conseguiu diminuir 41% na mortalidade de câncer, se a gente for olhar esses últimos 30 anos. E a doença renal crônica, a gente não conseguiu diminuir em nada a mortalidade desses pacientes. Isso é muito grave, isso é muito preocupante, né? Hoje, os dados nos Estados Unidos, que é o país que tem os dados mais confiáveis e a casuística mais bem detalhada, 15% da população geral adulta dos Estados Unidos, são 37 milhões de pessoas, têm doença renal crônica. E aí a gente está falando em gastos na casa dos 100 bilhões de dólares
só em 2017, né? E esses gastos, eles estão crescentes, são crescentes, como a gente pode ver em vários estudos e vários levantamentos dos Estados Unidos. Pode passar. E no Brasil, como é que é esse panorama? Não é muito diferente, não. Os nossos dados não são tão fidedignos quanto os dos Estados Unidos e dos países europeus, mas na casuística nacional, cerca de 10% da população adulta do Brasil tem algum grau de comprometimento renal, né? E isso também dados de 2017. E o fato de ser um número tão grande de pessoas com acometimento renal leva, consequentemente, a gastos muito, muito altos, né, pelo sistema de saúde. A gente é um país em desenvolvimento, onde a maior parte da política de saúde ela é pública, né? O SUS é que abraça e cuida desses pacientes. A TRS hoje é financiada 99% no Brasil pelo SUS, assim como o transplante renal. Então, a gente está falando aí de 12,7% de todas as despesas de saúde no período de 2013 a 2015 foram destinadas a pacientes com doença renal crônica. E só com terapia renal substitutiva, 5% de todo o orçamento do SUS foi gasto com terapia renal substitutiva. Se a gente for comparar com o câncer, por exemplo, o câncer chega a 8%, 9% de todo o recurso do SUS. Então, são gastos realmente muito, muito altos. Pode passar? E o que a gente vê a cada ano é que a situação não parece que vai melhorar, muito pelo contrário. O aumento no percentual de pacientes com doença renal crônica no Brasil, ele gira em torno de 10% a 15% ao ano, né? Esses dados são aí do Censo da Sociedade Brasileira de 2019, mostrando que se a gente for olhar aí desde 2001, que a gente tinha 46.500 pacientes em terapia renal substitutiva, hoje a gente tem quase 140 mil pacientes em terapia renal substitutiva. Então, o número de pacientes só aumenta. A sobrevida desses doentes, a gente viu que a gente não conseguiu aumentar consideravelmente comparando com outras patologias, ou seja, não é um problema de fácil resolução e nem em médio ou longo prazo a gente vislumbra resultados diferentes que esses. Muito bem, e pode passar, por favor. E dentre desse mundo de pacientes, as alterações bucais, elas são muito frequentes, né? Esse estudo publicado em 2016 fez um levantamento dentre os serviços de terapia renal substitutiva dos pacientes fazendo diálise em São Paulo, quais eram os acometimentos bucais mais presentes nessa população, né? E aí era bastante variável. Eles olharam desde palidez da mucosa até os cálculos dentários, que eram bem frequentes. Gengivite é também uma complicação muito frequente, estava frequente em 33% dos pacientes. E aí outras que são bem variáveis, né? A estomatite urêmica, hoje a gente vê muito menos, porque os pacientes eles costumam entrar em diálise sem estarem urêmicos mesmo, né? Alteração do esmalte e infecções oportunistas que a gente vê tanto no transplantado, com uma frequência maior no transplantado, mas também vê no renal crônico em terapia renal substitutiva, uma vez que esses pacientes eles são considerados imunossuprimidos de base, só pelo fato de ter a doença renal. Pode passar. E quais são as causas dessas alterações orais na doença renal crônica, né? Ela é multifatorial. Ela é devida à restrição da ingesta de líquidos, às doenças de base e às comorbidades que são secundárias à doença renal crônica, à própria uremia e à polifarmácia, que esses doentes acabam utilizando. Para vocês terem uma ideia, em média, um paciente que faz hemodiálise, ele usa entre 10 a 13 tipos diferentes de medicamentos por dia. Então, é uma polifarmácia imensa
e a depender da comorbidade que ele tem e da doença que levou esse paciente para diálise, esse número de medicamentos pode aumentar ainda mais. E são medicamentos que vocês vão ver das mais diversas classes. Pode passar? Pode ir passando. E aí eu quis fazer só um paralelo entre, por exemplo, doenças que são muito frequentes na nossa população, como o diabetes, e as principais drogas que eles utilizam. Então, os diabéticos, eles vão usar o quê? Metformina até uma certa fase da doença renal crônica, depois não pode usar mais. Os inibidores da GLP-2, que são as drogas que estão aí em vogue no momento, que são bloqueadores dos canais de glicose renais, então eles causam uma glicosúria, e a insulina, que muitos deles utilizam. Na hipertensão desses pacientes são usados os mais diversos antihipertensivos, né? E os mais frequentes vão ser o IECA, que é o enalapril, o captopril, os BRAS, que são o losartana, o valsartana, os inibidores de canal de cálcio, diuréticos, vasodilatadores, beta-bloqueadores, e tem as doenças imunomediadas, onde a gente vai utilizar a imunossupressão, e aí em vários níveis, e utilizando várias drogas diferentes, como a corticoterapia, os inibidores da calcineurina, que a gente utiliza também no transplante, que é o tacrolimus, o sirolimus, a ciclosporina, desculpa, os antiproliferativos, como ciclofosfamida, como o micofenolato, e os agentes imunobiológicos, como rituximab, como os anticorpos específicos. Pode passar. E a doença renal crônica é uma doença que também é multissistêmica. Existem várias doenças dentro da doença renal crônica, né? O paciente que tem doença renal crônica, ele vai desenvolver uma anemia secundária à doença renal crônica, que também é multifatorial, ela se deve tanto à deficiência de ferro quanto à deficiência da eritropoetina. E aí a gente vai abrir mão vai lançar a mão de medicações como sulfato ferroso, sacarato hidróxido de ferro e a própria eritropoetina. A doença mineral óssea, que aí tem uma implicação considerável com as questões bucais, né? E a gente vai falar um pouquinho mais dela mais para frente, leva esses pacientes a precisar de várias medicações para quelar o fósforo sérico, como o carbonato de cálcio, o sevelamer, que é um quelante que não tem cálcio, e a gente combater o aumento do PTH, que é o hormônio da paratireoide, que destrói o osso desse doente e causa essas alterações ósseas. Aí a gente utiliza o calcitriol e o sinacalcete. E os pacientes, pode voltar, por favor, e eles têm ainda vários distúrbios hidroeletrolíticos, né? São pacientes que muitas vezes não urinam ou urinam muito pouco, então a gente sempre tem que prescrever e bater na tecla da restrição hídrica. Um paciente que faz hemodiálise, por exemplo, o ideal é que ele ganhe entre 1 e 2 quilos entre uma sessão de diálise e outra. Ou seja, ele tem aí, durante 24 horas, a liberdade de beber 1.000 ml entre todos os líquidos e o líquido que tem no alimento e tudo. Isso é uma dieta com muita restrição de água, né? Que vai causar alterações orais, com certeza, na composição da saliva, na quantidade da saliva, e vai ter implicações na saúde bucal. Esses pacientes, muitas vezes, eles precisam fazer uso de bicarbonato de sódio para ajudar na manutenção dos níveis séricos de bicarbonato, principalmente antes deles entrarem em diálise, o que vai mudar todo o pH da cavidade oral e que vai também alterar a qualidade e a composição da saliva. Além dos quelantes de potássio que a gente tem que utilizar, que podem também alterar o pH da saliva e propiciar a formação e a deposição de cálculos e de placas. Pode passar. E a doença renal crônica, ela é uma doença que, além de ter doenças outras derivadas da doença renal crônica, ela é associada ou ela leva a diversas outras condições, como cardiopatias, como doenças cerebrovasculares, distúrbios psiquiátricos e casos de infecção,
né? Cardiopatias são muito comuns, os pacientes, grande parte deles são hipertensos pela hipervolemia, pelo estado hipervolêmico que eles permanecem durante a maior parte do tempo, e aí precisam usar drogas como amiodarona, digoxina, antiplaquetários, né, como AS, anticoagulados, são vários pacientes que são anticoagulados, com Marevan, clopidogrel, estatinas. As doenças cerebrovasculares, os pacientes muitas vezes ficam com sequela por terem tido acidentes vasculares cerebrais e tem que usar fenitoína, carbamazepina, ácido valproico. Os distúrbios psiquiátricos são muito frequentes na população dialítica, e eles fazem uso de vários tipos de antidepressivos, estabilizadores de humor, como o lítio, e os casos de infecção, que são graves, são frequentes e são graves, porque são pacientes imunossuprimidos, que estão num ambiente potencialmente contaminado 3 vezes por semana, pelo menos, né, fazendo as sessões de hemodiálise. Muitos deles não têm fístula, então utilizam a catéter para fazer a hemodiálise. Então, os quadros de infecções, eles não são raros e eles costumam ser graves e precisam de usar vários tipos de antimicrobianos, que a gente sabe que muda toda a flora, tanto do trato gastrointestinal, desde a boca até o intestino. Muito bem, então, pode passar. Começando a falar das alterações orais, mais especificamente, a que a gente mais pensa quando, né, já logo imagina no paciente renal crônico, é a xerostomia, né? As causas são a nossa intervenção, né, em evitar que o paciente ingira líquido, envolvendo aí as glândulas salivares. O paciente, ele principalmente os nossos pacientes que são mais obesos, eles utilizam muito da respiração bucal, tem a apneia obstrutiva do sono, e muitos deles usam medicamentos como antidepressivos e alguns antipertensivos, que também favorecem a xerostomia, tá? E aí, o que isso vai acarretar? Aumentar o risco de cárie, né? Disfagia, favorece a infecção por germes oportunistas como cândida, né? Favorece a ocorrência de doença periodontal. As ulcerações não são raras em lábios, principalmente, porque eles ficam mais secos e aí causam fissuras. Tem alterações de paladar muito frequentemente. Muitos desses pacientes, pelo fato de ter uma saúde bucal que não é muito adequada, acaba perdendo os dentes, tem que fazer uso de próteses, e aí essas próprias próteses acabam lesionando a mucosa oral durante a mastigação. Enfim, e os principais medicamentos associados à xerostomia, que os pacientes usam muitos, são os antidepressivos tricíclicos, os inibidores da recaptação da serotonina, os benzodiazepínicos e ECA, que são o enalapril, captopril, são muito frequentemente utilizados pelos pacientes com doença renal crônica, uma vez que esses medicamentos, eles têm ação tanto cardioprotetora, né, porque ele vai bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona, então ele vai fazer uma modulação no sistema cardíaco, e no paciente que ainda não entrou em diálise, mas que já tem doença renal crônica, é um medicamento que age na prevenção da perda de proteína, na pressão intraglomerular, diminuindo a perda de proteína e aumentando a taxa de filtração glomerular, tá? Então, são medicamentos muito utilizados por esses doentes, além dos beta-bloqueadores, que também são frequentemente utilizados pelos pacientes que têm, principalmente, insuficiência cardíaca. Então, a gente vê que não só pela nossa intervenção de sugerir que esses doentes não ingiram líquido, mas várias das drogas que eles utilizam também causam a xerostomia. Pode passar. A hiperplasia gengival, quem acompanha aí os pacientes transplantados costuma ver com uma frequência maior, né? Apesar do que a gente via isso há mais tempo, num número muito maior de pacientes, né? Associada a uma medicação específica dos transplantes mais antigos. Então, o que é a hiperplasia gengival? É um aumento na síntese da matriz extracelular, principalmente do colágeno na região gengival, e não no aumento ou no número das células, né, dos fibroblastos
no tecido gengival. Então, aumenta a matriz extracelular, né? Como causas, a gente pode colocar os antihipertensivos como os bloqueadores de canal de cálcio, classicamente nifedipino e amlodipino são muito associados, e as drogas imunossupressoras, a mais comumente associada é a ciclosporina, né? Que até 2 décadas atrás era um dos únicos imunossupressores que a gente tinha no nosso arsenal terapêutico para tratar o paciente que era transplantado. Então, a gente via com muito mais frequência essa hiperplasia gengival nos pacientes transplantados, tá? Então, o que isso acarreta para o doente? Além de uma aparência desagradável, né? Às vezes é bem grave a hiperplasia, nas crianças pode levar ao retardo na erupção dos dentes ou esse dente acabar saindo em uma posição anormal, problemas fonoaudiológicos, sensibilidade da gengiva e sangramentos muito frequentes. Se a gente pensar, por exemplo, que esses pacientes fazem heparina na diálise, isso vale para todas as outras quadros de úlceras e outras alterações na cavidade oral, eles têm muito mais sangramentos orais do que os pacientes em geral. E a hiperplasia causa ainda dificuldade de higiene bucal, né? Então, pode passar? Nesse espectro de lesão, hiperplasia gengival, as principais drogas que a gente tem são a fenitoína, que muitos dos doentes também utilizam, ciclosporina, que a hiperplasia pode acontecer em até 30% dos doentes, e os bloqueadores de canal de cálcio. Pode passar? Infecções oportunistas também são uma causa frequente de alteração na mucosa oral dos pacientes renais crônicos, né? Por quê? Por causa da xerostomia, por causa da xerostomia levar a lesões que dificultam a higiene bucal. Pacientes diabéticos, o diabetes é a segunda principal causa de doença renal crônica, né? De doença renal crônica que leva à terapia renal substitutiva no nosso meio e favorece as infecções oportunistas. A idade avançada e o uso de prótese total, né, levando a lesões e a infecções oportunistas em cima de lesões. Nos pacientes transplantados, a imunossupressão, a gente soma as outras condições à imunossupressão, e as infecções mais comuns são as candidoses, as infecções herpéticas e o citomegalovírus, sendo o citomegalovírus mais frequente, principalmente no período mais recente do transplante, tá? Então, para a Cândida, em relação especificamente ao transplante, para a Cândida, a gente faz uma profilaxia com estatina, pelo menos nos primeiros 2 meses de transplante, tá? E em relação ao citomegalovírus, a gente faz uma abordagem, ou a gente faz a abordagem preemptiva, fazendo o acompanhamento da antigenemia desses doentes, caso a antigenemia apareça, a gente começa o tratamento, ou a gente faz a profilaxia já com a medicação, que é o ganciclovir, de tão frequente que é a ocorrência dessa infecção oportunista, tá? Então, aqui a gente vê a Cândida, né? Aqui a gente vê lesões em placas que são muito frequentes no citomegalovírus, que dá tanto na cavidade oral quanto pode dar esofagiano e um quadro mais grave. E aqui lesões sugestivas de herpes na cavidade oral. Então, os medicamentos mais associados aí vão ser o corticoide, os inibidores da calcineurina, as drogas antiproliferativas, como o micofenolato de sódio, o micofenolato mofetila, além da ciclofosfamida, os inibidores da mTOR, que são o sirolimus e o everolimus, e os agentes imunobiológicos, né, que é o rituximab, o adalimumab, outras medicações que a gente utiliza. Resumindo, são todos medicamentos que baixam muito a imunidade do doente no pós-transplante. E no paciente que é renal crônico dialítico, ele tem já um quadro de baixa imunidade associada à doença, propriamente dita. Pode passar. Ainda
A gente tem alterações como as lesões ulcerosas, né, e liquenoides, que são lesões na mucosa oral que podem aparecer como úlceras, como um líquen plano, como um papiloma, como um granuloma piogênico, ou podem ser derivados aí uma estomatite urêmica. Lembrando que a estomatite urêmica a gente via mais num período mais antigo, porque os pacientes, geralmente, eles começavam a dialisar em condições muito piores, né? Postergava-se muito o início da diálise, porque esses pacientes não tinham assistência médica adequada mesmo, né? A urease, que é uma enzima produzida na microflora bucal, ela vai degradar a ureia, que vai estar muito aumentada na saliva desses pacientes, em amônia, e isso vai favorecer a lesão da mucosa oral, tá? As regiões mais acometidas aí vão ser o ventre da língua e a mucosa anterior da boca. E os medicamentos que vão estar associados, né, ao surgimento dessas lesões, além da questão da urease, vão ser o IECA, como eu já falei, que ele é muito frequentemente utilizado, o sulfato ferroso, que a gente utiliza como repositor de ferro apenas nos pacientes que ainda não estão em diálise. Quando o paciente entra em terapia renal substitutiva, ele não consegue absorver o ferro administrado por via oral. As ferroportinas, tanto intestinais quanto as ferroportinas dentro do citoplasma das células sanguíneas, elas não permitem a disponibilização no sangue do ferro para a produção de hemácias. Então, ele tem que tomar o ferro endovenoso. Vários antimicrobianos, os tuberculostáticos e a carbamazepina também podem causar esse tipo de lesão. Pode passar? Aqui, só dando um zoom para a gente ter um entendimento um pouco melhor a respeito da doença mineral óssea associada à doença renal crônica e o porquê esses pacientes têm tantas alterações na composição salivar em relação ao cálcio, em relação a fósforo, e o que isso tem de implicação na formação de cálculos e de placas orais. Então, o que acontece no paciente que tem doença renal crônica? Pode passar, que vai aparecendo A primeira alteração nesse doente que vai interferir nessa cadeia de regulação do PTH e do metabolismo ósseo vai ser o aumento do fósforo no sangue desse doente. O fósforo ele é quase que completamente eliminado pelos rins. Então, à medida que o rim vai parando de funcionar, esse fósforo ele começa a acumular no sangue. Pode passar. Associado a isso, a gente sabe que a vitamina D ela é uma vitamina que ela é ativada na pele pela luz solar, mas a provitamina D ela é produzida pelas células renais. Então, o paciente vai perdendo função renal, então vai ter uma queda também de vitamina D na corrente sanguínea. Somando essas duas condições, pode passar. O que a gente vai ter é uma queda no nível sérico de cálcio, uma vez que o cálcio está presente no sangue, ele vai se juntar ao fósforo e vai depositar, principalmente nas artérias e às vezes até nos tecidos moles do doente. E a vitamina D baixa vai causar uma diminuição da absorção de cálcio e de fósforo intestinais, né? Porque esse é o papel da vitamina D, ela aumenta a absorção intestinal de cálcio, principalmente de cálcio, mas também de fósforo. E o cálcio baixo no sangue é o principal estímulo a essas 4 glândulazinhas que se chamam paratireoides, que ficam atrás da tireoide, e que vão levar essas glândulas a aumentar essa substância que se chama PTH, o paratormônio. O que esse paratormônio faz? Ele entende que dentro do organismo tem pouco cálcio, e o cálcio sérico tem que ser mantido normal por várias implicações que eles têm no metabolismo de vários órgãos e na condução de estímulos, enfim. É um íon muito importante no funcionamento do organismo, entendendo que o cálcio sérico baixo é perigoso, né, à vida do paciente, o organismo ele lança a mão desse hormônio que vai no osso e vai aumentar a osteoclase, né, desse osso. Esse osso vai aumentar o seu turnover, ele vai ser mais consumido, porque no osso a gente tem células
que vão degradar o osso e células que vão formar uma nova matriz óssea. Isso está acontecendo o tempo todo, mas o PTH estimula isso para jogar cálcio do osso para a corrente sanguínea. E isso leva ao que a gente chama de doença óssea ou osteodistrofia renal, né? Que vai causar osteite fibrosa, fraturas, dores ósseas, desmineraliza o osso como um todo. E isso, junto com isso, a formação da matriz do dente, enfim, né? A saúde do dente fica comprometida também. Juntando isso tudo, a deposição do cálcio e do fósforo quelados nos vasos aumenta ainda mais a mortalidade cardíaca dos nossos doentes e a calcificação dos tecidos moles. Então, acho que só dando um en passant no que acontece no doente renal crônico e por que ele tem tanto cálcio e tanto fósforo disponível e que vai acabar parando lá na saliva e ajudando na calcificação. Pode passar. Então, a doença periodontal. Bom, eu ia falar em doença periodontal para um público de odontólogos é bem complexo para mim, né? Eu acho que eu tenho muito mais a aprender com vocês nesse sentido. Mas, basicamente, a perda dos elementos dentais, né, associada aos outros fatores, como a xerostomia, a má higiene oral, vão levar a essa doença periodontal, que a gente vê em muitos doentes em terapia renal substitutiva. E isso vai ser uma relação bidirecional, né, com a doença renal. Porque o doente, com o avançar da doença renal, a qualidade do dente formado, né, os elementos dentais que vão ser necessários para a formação de um osso saudável, eles vão sendo comprometidos, e a doença periodontal e associado a ela a periodontite e as infecções, elas vão determinar uma evolução mais rápida da doença renal crônica para uma doença terminal com necessidade de terapia renal substitutiva, por vários motivos, dentre eles a necessidade do uso de antimicrobianos, da má nutrição do doente associada à condição oral, e as infecções que esse doente potencialmente tem e que mais facilmente se complicam do que um doente que tenha a saúde renal em dia. Então, assim, é importante cuidar da saúde oral de todo mundo, mas de quem tem doença renal crônica é imprescindível. Pode passar. E aí, falando mais especificamente das placas ou dos cálculos dentários. Então, a alta concentração tanto de ureia quanto de fósforo, como eu falei, né, na saliva, a redução do fluxo salivar, o elevado pH da saliva desses doentes pela baixa produção renal de bases, né, de bicarbonato, de citrato, e a diminuição do magnésio salivar vão levar, então, à precipitação do cálcio e do fósforo e do oxalato de cálcio, exatamente como acontece lá nos nossos vasos, né, nos vasos do renal crônico, acumulando essa placa e a rápida formação de cálculo, que vai ser ainda agravado pela falta da higiene bucal adequada. Pode passar. Dentro da doença renal crônica e dentro desse espectro de doença óssea associada à doença renal crônica, a gente vê alterações ósseas que são muito comuns observadas na face e na cavidade oral, né? Como a desmineralização dos ossos mandibulares, a perda da lâmina dura e do osso alveolar, a redução progressiva do trabeculado ósseo, lesões de células gigantes, como a gente vê aqui nesse raio-x e aqui nessa fotografia macroscópica, que são os chamados tumores marrons, né, que são tumores derivados desse alto turnover causado pelo PTH muito aumentado desses doentes, acaba aquilo ali virando uma tumoração de osso que está em alto turnover, né? A gente pode observar aí remodelação anormal após extrações dentárias, né? A perda das bordas no canal da mandíbula, então isso vai dificultar, acredito, né, para vocês aí, a questão até da confecção de implantes e de outros tratamentos,
e fraturas espontâneas de maxilar, pela fragilidade do osso desses doentes. Bom, e em relação, a gente recebe muito de vocês solicitações de relatórios a respeito do que eu posso, o que não posso fazer com o doente crônico quando ele precisa de alguma intervenção odontológica. Então, é importante a gente lembrar o seguinte, que esses pacientes eles sempre vão ter mais chance de apresentar problemas hemostáticos, né, distúrbios plaquetários e distúrbios hematológicos, tá? Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso? Sempre perguntar se o doente está tomando AS, se ele está tomando clopidogrel ou algum outro antiplaquetário, e aí já ter em mente que isso pode levar a um sangramento aumentado, então ter ali cuidados maiores na hora dos procedimentos cirúrgicos. E se o paciente faz hemodiálise, programar o dia que esse paciente vai fazer a intervenção para que no dia e no dia seguinte a diálise seja feita sem a heparina, porque a gente utiliza no sistema de diálise, que é uma circulação extracorpórea, a gente utiliza heparina para que o sangue, quando ele saia do corpo do paciente, passe pelo filtro e pelo sistema, ele não coagule, né? Então, a gente sendo informado da data do procedimento, do tamanho do procedimento, a gente não utiliza a heparina ou usa uma dose menor da heparina para facilitar e evitar esses sangramentos aumentados. Em relação à profilaxia com antimicrobiano, também nós somos muito questionados a respeito. Então, assim, a indicação da profilaxia como para os pacientes não renais. Como é uma dose só profilática, a gente não precisa fazer correção de dose. A amoxicilina pura a gente não precisa corrigir, e nem a clindamicina. Então, vocês podem prescrever, assim como prescrevem para os doentes não renais crônicos, tá? E aí, essas são as opções, né? 2 gramas de amoxicilina ou 600 de clindamicina 1 hora antes do procedimento, 300 de clindamicina 1 hora antes e 150 após. Eu nem sei se vocês usam esse esquema, mas tem ainda a possibilidade de fazer 1 grama de vancomicina, que corre aí 1 hora na última hora da diálise, e que essa vancomicina ela fica com nível terapêutico por 48 horas nesse doente. Então, se for um doente que está com uma lesão potencialmente mais infectada e que tem a possibilidade de ser um germe mais complexo, e que a vancomicina possa ser indicada como uma terapia profilática, existe ainda essa possibilidade. Em relação à anestesia local também, a gente é muito questionado se esse paciente pode tomar anestesia local ou não. Pode. A lidocaína, ela tem um metabolismo basicamente hepático, então ela pode ser utilizada pelo renal crônico sem maiores complicações, né? Só tomar cuidado com pacientes mais hipertensos pelo efeito vasoconstritor, principalmente se for a lidocaína com vaso, e mesmo se for lidocaína pura, ela tem um efeito vasoconstritor. Se forem usadas quantidades muito grandes, ela pode levar a um aumento da pressão, e aí a pressão aumentada pode aumentar o sangramento também. Pode passar? Para os pacientes que são submetidos à hemodiálise, aí a questão da heparina, né, que eu já tinha falado para vocês, e para os pacientes que são renais crônicos e que não são dialíticos, evitar o uso de aspirina e principalmente de anti-inflamatórios não esteroidais para esses doentes, porque eles têm, para os que não fazem diálise, eles podem levar a uma nefrite intersticial aguda e acabar jogando esses pacientes em diálise. Então, isso é uma coisa muito grave, tá? Saber qual é a função renal do seu doente, e a gente tem que ser, como eu digo, protagonistas no sentido de perguntar para o doente se ele tem algum problema renal, porque senão ele não, dependendo do paciente, não vai te falar, e para dor, né, depois de uma extração, depois de um procedimento odontológico grande, o anti-inflamatório a gente sabe que vai ser a droga que melhor vai controlar a dor desse doente, na maioria das vezes. Só que se ele tem algum acometimento renal, essa droga ela é proscrita, uma vez que ela pode levar esse doente à diálise. Então, é a gente ser mesmo proativo e perguntar para todo doente se ele tem algum acometimento renal.
E nos pacientes que fazem diálise, só tomar cuidado, porque esses medicamentos eles têm uma ação antiplaquetária e vão aumentar o risco do sangramento. E alguns pacientes que fazem diálise, às vezes, muitos dos que fazem, por exemplo, diálise peritoneal, têm uma função renal residual que ajuda muito, tanto no controle desse doente durante o tratamento dialítico, e tem um impacto direto na sobrevida desse doente. Então, preservar a função renal residual desse doente é muito importante para nós nefrologistas. E aí, se prescreve anti-inflamatório para esse doente, ele pode acabar perdendo esse restinho de função que ele tem e impactando tanto na qualidade do tratamento quanto na sobrevida dele. Pode passar. Especificamente em relação ao paciente e o transplante renal. Os candidatos a transplante, eles são sempre avaliados pela odontologia, porque a boca é um potencial foco de infecção, né, nesses doentes, por tudo aquilo que a gente já falou. Esse paciente, lembrando que ele estava em diálise e ele vai passar a ser candidato a um transplante renal, então ele tem que ser avaliado e todo potencial foco de infecção tem que ser tratado antes do transplante. Os procedimentos odontológicos eletivos nos pacientes transplantados, eles devem ser feitos pelo menos aí 6 meses após a cirurgia, porque nos primeiros 6 meses os níveis dos imunossupressores estão muito elevados, então eles têm um risco aumentado de fazer infecções graves, né, de foco oral. E nos procedimentos que envolvam grandes sangramentos, vai ser sempre aconselhado que se faça a profilaxia antimicrobiana, por causa da imunossupressão que esses pacientes estão utilizando. Eu acho que era isso, pode passar. Bom, eu não sei se era bem esse o enfoque, professora, que a senhora tinha pensado, mas eu acho que foi uma forma interessante da gente abordar tanto as lesões, que são mais comuns, quanto essas dúvidas que são mais frequentes, né, do odontólogo para o nefrologista, e a gente tem muitas dúvidas para vocês também. Então, eu acho que o convite para vocês darem esse mesmo tipo de informação para nós nefrologistas que trabalhamos tanto nas diálises quanto com transplante, ela é muito bem-vinda. Ótimo, podemos fazer essa parceria. Janaína, eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu recebi uma porção de WhatsApp dizendo que aula boa, meu Deus, que mulher boa, que isso, que aula boa. Então, imagina, gente. Você vê, sabe o que acontece? Eu acho que quando a pessoa conhece muito, como você conhece, você torna as coisas mais simples, né? Você vai falando como se estivesse contando um caso, né, de uma pessoa, de alguma coisa que você conhece demais, então tem muita propriedade, né, muita facilidade. Então, a sua aula foi realmente uma aula muito boa, muito legal, que bom, porque gostaram. Foi fazendo essa interação, né, das lesões bucais com o processo, né, da doença. Então, foi muito bom. O protocolo que a gente usa aqui, quando precisa fazer cirurgia do paciente, né, a profilaxia antimicrobiana, a gente usa muita amoxicilina, né, e normalmente o paciente faz hemodiálise, a gente pede para ele mudar o dia, né, da hemodiálise, se coincidir, ou se não tem jeito, tem que esperar pelo menos 8 horas, sabe? Porque é para fazer algum procedimento que foi a recomendação do professor Fernando, né? Porque aí dá um tempo, e aí... A meia-vida da heparina costuma ser geralmente entre 4 a 6 horas, né? Sim. Tem pacientes que ela fica um pouco mais circulando. Então, 8 horas é um período que é seguro para poder a gente fazer. Mas para evitar qualquer tipo de, né, de risco, o ideal mesmo é a gente não fazer no mesmo dia, sabe? Sim, a gente faz isso. Às vezes o paciente tem dificuldade, sabe? Às vezes é paciente do interior que não tem como reagendar, então a gente faz isso. Agora, o mais importante é que quando a gente programa, né, qualquer tipo de procedimento mais cruento,
a gente faz com um planejamento muito preciso para que a cirurgia seja o menos traumática possível, né? Então, quando você tem um esquema, um planejamento de como que você vai fazer, né? Tem uma técnica mais rigorosa, né? Então, a chance de dar certo e ser uma cirurgia relativamente rápida fica melhor. Eu vou abrir agora, né? Para as pessoas interagirem, fazerem perguntas para ela, por favor. Quem vai se apresentar? Tem que aparecer, né? Só fica esse nominho aí, né? Bom, professora, meu nome é Rafael, eu queria te parabenizar pela aula. Foi realmente muito importante e vai ser de muita valia lá no nosso projeto, né? É o que a gente realmente vivencia. Então, toda essa interação desses medicamentos, essas manifestações orais. Então, realmente, foi espetacular a aula, tá? Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez aí. Imagina. Estejam à disposição. O professor Rafael é professor de periodontia e ele faz parte, né, da equipe lá do projeto. Pois é, então, você tem muito para nos ensinar lá e nos ajudar a cuidar da saúde oral dos nossos doentes. A gente observa uma gravidade muito maior nesses pacientes com disfunção renal, se a gente compara com outros pacientes, né? Então, sem sombra de dúvida, uma gravidade maior da doença, uma extensão maior da doença, então realmente uma demanda muito significativa para eles. Rafael, e existe alguma medida que, a seu ver, a gente poderia, dentro de toda a limitação que você viu que a gente tem, né? Esse doente ele não tem como ter um fluxo salivar mais adequado, a saliva dele não é de uma qualidade que a gente consideraria uma saliva adequada, né, em relação a íons e a pH. Existe alguma medida que a gente poderia indicar para os doentes para poder melhorar ali esse ambiente que é tão propício a formar placa e cálculo? Então, no princípio, a terapia periodontal dos pacientes com disfunção renal ela não difere dos pacientes com doença periodontal de uma forma geral, tá? A gente tem que trabalhar de forma preventiva mesmo e pensar nesse paciente na manutenção dele de uma forma diferente, com um intervalo de rechamada menor, porque realmente o paciente mais suscetível e que apresenta uma recorrência da doença num período mais rápido. Então, são pacientes que realmente precisam dos mesmos cuidados de forma preventiva, então, na orientação dos cuidados de higiene oral, na intervenção realmente periodontal, muitas vezes, mas trabalhar com diagnóstico precoce, prevenção e as rechamadas mais curtas possíveis. Mas não há um tratamento diferenciado para o paciente, um protocolo, né, periodontal para o paciente com disfunção renal. Entendi. A Virgínia levantou a mão, Virgínia Lima, e depois a Laura também. Por favor. Não, professora, foi sem querer aqui. Desculpa. Não, e Laura? Laura Regina. Laura? Tá com a mãozinha levantada aí. Foi sem querer também, professora. Esses programas são engraçados. Eu tenho uma outra dúvida. Eu tenho fiquei com mais dúvidas do que todo mundo. Em relação a cirurgias que envolvem remoção de pedaços ósseos, de fragmentos ósseos ou implante, vocês notam a diferença na formação óssea, na cicatrização óssea, não sei se é esse termo que vocês costumam usar, nos nossos doentes em relação aos doentes que não têm doença renal crônica? Não, o que acontece quando você faz uma cirurgia, né, nos pacientes renais, né, você tem que ter muito cuidado com a questão da osteonecrose, né, principalmente aqueles que fazem
tomam esses medicamentos de reposição óssea. E, então, o cuidado é fazer um fechamento, né, da ferida cirúrgica muito criterioso, tá certo? Sem pressão, para que aconteça a cicatrização, né, tranquila, sem essa exposição. Mas a gente já viu o caso de osteonecrose de pacientes renais. A gente já viu o paciente que apresenta osteonecrose sem ter feito cirurgia. Tá certo? Que do nada você olha aquela lesão e fala, é uma osteonecrose, né? Às vezes é uma espícula que ele extraiu há muito tempo atrás, né? E ele aparece com isso. Então, eu volto a dizer, essa questão da técnica ser muito cuidadosa, né? E fazer os procedimentos de uma forma exemplar, não que não faça com todos os pacientes, mas muitas vezes você faz a sutura lá, fecha ali, olha. Não, você tem que ter muita certeza. Muitas vezes a gente usa esponja para proteger o alvéolo, né? Vai depender disso. E a antibiótico terapia profilática também ajuda bem, né? Embora existam vários estudos que mostram que é controverso, né? Tem gente que defende, outros acham que ela não tem, né, exatamente a indicação. A gente fez uma vez um júri muito interessante sobre o uso ou não de profilaxia antimicrobiana, né, nos nossos pacientes, sabe? Mas então, basicamente, é isso. Agora, eu fiquei curiosa com uma coisa que você falou no princípio da aula, é que no nosso país a gente realmente não tem dados, né, que tem uma confiabilidade muito grande, mas o aumento da doença é muito acelerado, né? A que você atribui isso? Será que é apenas uma notificação mais adequada ou não? Eu acho, professora, que são algumas as explicações, sabe? Primeiro, que esses doentes, pela melhoria do cuidado com, por exemplo, o diabetes, a pressão alta, né? Esses doentes, eles vivem mais, né? O que a gente acha que até então acontecia era que os pacientes, principalmente os diabéticos, eles não sobreviviam até chegar à necessidade de diálise, né? Então, o que a gente vê, basicamente, são os sobreviventes de doenças crônicas muito graves, que passaram por vários motivos, né? Pelo aumento da sobrevida, da expectativa de vida na população no Brasil como um todo, pelos melhores cuidados de saúde que eles vão sendo adquiridos de maneira lenta, mas vão sendo adquiridos, né, no país. Esses pacientes começaram a ter um cuidado melhor e começaram a ter a perspectiva de chegar a precisar de diálise, sabe? E é isso, isso mostra basicamente a consequência final desse estilo de vida ocidental que a gente adotou, né? E nós, como nefrologistas, acabamos vendo o paciente no final da linha mesmo, porque a doença renal em si, o rim parar de funcionar em si, não é, por exemplo, igual ao coração parar de funcionar, né? O paciente infartou, dependendo da gravidade, ele morre. O renal crônico, não, a gente coloca ele na máquina, né? Ou transplanta, dependendo da condição. Então, basicamente é isso. E o mais preocupante é que o número de serviços de terapia renal substitutiva não tem crescido na mesma proporção, muito pela má remuneração, principalmente pelo SUS, né? São pacientes que são caros, são pacientes que internam muito, têm muitas comorbidades, e a remuneração, como já tem mais de 12 anos que isso não é reajustado, a gente não vê o número de clínicas, o número de vagas para terapia substitutiva acompanhar esse aumento no número de pacientes, sabe?
E isso é muito preocupante. E o fato de muitos estudos, né, grandes estudos da indústria farmacêutica, tanto para drogas para diabetes, como para drogas para hipertensão, para insuficiência cardíaca, que são os grandes trials que a gente vê, eles, em 90% dos casos, eles excluem os doentes com doença renal crônica desses estudos. Por quê? Porque pelo risco de um desfecho pior nesses doentes, então eles não entram, e aí a nossa prática clínica fica muito na extrapolação dos estudos nos pacientes que não são renais, né? Entendi. É bem complexo. A gente teve a oportunidade de trabalhar numa clínica, né, de terapia, né, de substitutiva, uma clínica chama Associação, acho que evangélica, alguma coisa, ali na Afonso Pena, né? E a gente examinou, ela tem uma sede ali na Afonso Pena e outra lá em Contagem. E a gente examinou mais ou menos 680 pacientes, né? Levantando condição de saúde e tudo. E eu fiquei muito bem impressionada, isso já tem uns 6, 8 anos, com o cuidado, com a infraestrutura, né? E na época, era uma clínica SUS, né? E, inclusive com alimentação. A pessoa que vai fazer, ela tem a marmita lá da clínica, ela almoça lá, né? E eu achei muito interessante, né? Além de todos os dados, de ver tudo, o cuidado que se tomava, era com a questão da identidade entre eles. Eles tinham grupos, né? Então, tinha um grupo que ficava sempre na mesma ala, no mesmo horário, então, eram comunidades, né, que compartilhavam, né, tanto as dores quanto as alegrias, as brincadeiras, né? Tem aquele que é mais assim, mais assado. E foi muito interessante que a gente foi lá, encontramos com um que era o mais alegre de todos, e ele estava todo feliz porque ele estava planejando o transplante, né? E foi uma alegria e tal. E a gente foi fazer o piloto, ele estava lá, ia fazer o transplante. E quando eu voltei para começar, de fato, né, a coleta, depois do piloto, quando chegou lá no local dele, eu brinquei, né? Eu falei, e aí, o seu colega, como é que foi? Foi tudo bem, né? Porque ele não estava lá mais. Né? Então, foi aquele baixo astral, porque ele tinha morrido no transplante. Sabe? Então, eu falei, gente, o que é isso? Porque aí eles todos, estava todo mundo animado a fazer o transplante, aí as pessoas já recuam, né? Porque você tem uma alternativa, entendeu? E, então, é isso. O trabalho que vocês fazem é um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso, essa dedicação, esse conhecimento que vocês têm. Quero te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado, né, o seu saber, e estamos à disposição, se quiser. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? O pessoal está tímido hoje, não está muito perguntando, não. Não, bobagem, professora. Gente. Pois não? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não. Na verdade, é uma curiosidade. Como eu sou da farmácia, então é mais para essa área. Eu queria saber se esses pacientes, como você disse que eles têm uma polifarmácia, se eles têm algum acompanhamento quanto à administração dessa polifarmácia. Bom, no Hospital das Clínicas, sim, a gente tem o serviço da farmácia clínica, né, que vai mensalmente lá, faz como se fosse uma visita mesmo, como o médico faz a visita, a consulta mensal, a farmacêutica clínica sobe, aí avalia com o doente as medicações que ele está tomando, se houve mudança em alguma medicação. Eles usam muitas medicações que são fornecidas pela farmácia de Minas, que são medicações de alto custo, né? Como a eritropoetina, o sacarato hidróxido de ferro. A maioria dos medicamentos para tratar o hiperparatireoidismo, eles são extremamente caros, então é tudo fornecido pelo SUS. Então, a farmacêutica ela vai e checa com eles se está tudo certo, os processos estão certos, se eles estão recebendo a medicação tudo certinho. Então, tem um acompanhamento, sim. Isso é uma preocupação nossa, porque
a gente, se a gente for parar e usar a gente como parâmetro, eu, por exemplo, não consigo tomar um antibiótico de 8 em 8 horas durante muitos dias. E para esses doentes, você imagina, se coloca no lugar dele tomar, às vezes, 30 comprimidos no mesmo dia, né? Todos os dias, é muito complicado. Só para você ter uma ideia, os quelantes de fósforo, eles têm que ser tomados junto com os alimentos, tá? Então, não adianta tomar depois, tipo assim, esqueci de tomar e vou tomar 1 hora depois. Não, aí é melhor não tomar, porque senão você só vai absorver o cálcio e isso vai fazer mais mal do que bem. Então, toda refeição maior que o paciente vai fazer, café da manhã, almoço e jantar, geralmente ele tem que tomar entre 2 e 3 comprimidos de carbonato de cálcio, que são comprimidos enormes. Eles são bem grandes mesmo. Então, assim, é só um exemplo. Então, assim, é uma das complicações do tratamento, essa polifarmácia, sabe? Mas eles têm acompanhamento, sim. Além do médico, tem a farmácia clínica. E ajuda demais. Professora Maria Elisa, registra aqui no chat várias manifestações de professores e alunos, como a professora Ana Maria Rebouças, fazendo excelente aula, professora, maravilhosa, obrigado pelos ensinamentos. A Virgínia Lima, que aula maravilhosa, obrigado, professora. A Bárbara Lima, falando excelente aula. Henrique Andrade, falando realmente, aula muito boa, obrigado. Larissa Marchiori, muito obrigado, professora, aula sensacional. Diego Aguilar, aula sensacional, parabéns, professora, muito obrigado. Fabiano Costa, adorei a aula, sensacional. Francine Benetti, excelente aula, obrigado. A Patrícia Valente, parabéns, excelente aula. A Amanda Guerra, muito bom, excelente aula. E para que a professora tenha ciência da repercussão da aula dela e a gratidão dos participantes. Gente, que bom, fico feliz de saber que vocês gostaram e, enfim, eu espero eu espero a gente poder trabalhar bem juntos aí, porque é uma área que são doentes que realmente precisam muito de cuidado em todos os sentidos, e a gente sabe que a saúde bucal deles ela é bem complexa, né? E eles têm muitas variáveis e muitas dificuldades além da doença para poder vencer, para poder conseguir um tratamento odontológico, sabe? O transporte, o fato de viajarem 3 vezes por semana, muitas vezes, para poder fazer o tratamento, e aí não tem mesmo dia para poder para cuidar de outros problemas, como a saúde bucal. Então, assim, eu acho que a gente trabalhar em conjunto é muito importante e beneficia muito os doentes, que no final das contas é para quem a gente trabalha, né? E quer melhorar a vida. Olha, agradeço demais, né? E agora, para dar boa noite para a professora, gostaria que a gente abrisse a câmera, né? Como a gente faz sempre, para os meninos fazerem uma foto. Eu quero compartilhar com vocês uma história muito bonitinha que aconteceu comigo ontem à noite a respeito de um paciente. A gente, no programa, né? A gente manteve um canal de comunicação com os pacientes que não estão podendo ir à escola, né? Porque a escola não está fazendo atendimento, é um risco grande para eles, né? E então a gente mantém um canal de comunicação de WhatsApp, né? Mandando para eles. Às vezes tem um vídeo interessante, né? Mostrando a importância de como é que faz um isolamento, como é que você se preserva. A gente está sempre como é que escova o dente. Então, de vez em quando, uma vez por semana, 10 em 10 dias, a gente manda um vídeo, um áudio. Aí ontem a gente mandou alguma coisa e um paciente, então, apareceu no meu telefone, porque eu faço parte do grupo, apareceu uma mensagem assim: boa noite. O meu nome é Marco, ele tem um outro nome. Eu não sou paciente de transplante, mas eu estou nesse grupo por causa do meu irmão, Marco André. E ele gostava muito do atendimento de vocês, e eu gosto muito de ver o ensinamento, como que vocês tratam as pessoas, e ele não resistiu, ele faleceu,
mas eu não quis sair do grupo, porque eu gosto de aprender tudo que vocês mandam, né? Ah, que legal. Eu fiquei toda chorosa, eu falei, que pena, o paciente dele chamava, o irmão dele chamava Marco André, Marco Elise e Marco André, são 2 irmãos. E eu falei, não, você pode ficar no grupo o tanto que você quiser, se você está achando que é útil para você. Então, para a gente ver que muitas vezes a gente fica frustrado agora, né, de não estar podendo fazer aquilo que a gente faz, né, que é o atendimento, preparar o paciente, mas a gente fez essa opção de manter essa interação, né, de continuar nos processos de educação para a saúde, de envolvimento, né, e que isso acaba beneficiando, né, um entorno dele também. Então, foi muito bonitinho, eu mandei para os bolsistas, né, todo mundo ficou emocionado, foi muito legal. Então, muito obrigado, Janaíne, quero dar um abraço para vocês todos, né, dizer que na semana que vem a gente tem um intervalo, não para vocês ficarem à toa, que é para acabar os vídeos que nós vamos apresentar na outra semana, né, com premiação, que a gente tem tarefas aqui, então cada grupo vai apresentar um vídeo sobre um tema, justamente para a gente poder compartilhar esse vídeo com os nossos pacientes, né? Que legal. Então, é uma produção técnica que a gente vai ter agora, e aí vai ter uma competição, né? A professora Ana, que está aí, é a presidente do júri, entendeu? Olha a cara brava dela. Mas o mais, boa noite para todo mundo, um grande abraço, muitíssimo obrigado, viu, Janaína? Imagina, gente, estou à disposição, tá? Estou lá no HC, a hora que vocês precisarem. Eu estou no ambulatório de pós-transplante também, então a gente tem um ambulatório gigantesco de receptores renais, né, que estão em acompanhamento há muito tempo, e de doadores também. Então, é um campo aí vasto para a gente poder trabalhar. E tem os pacientes que estão em preparação para fazer o transplante, né? Isso mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Um grande abraço, viu? Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.